a vida das pessoas, tá bom? Para o direito à pensão alimentícia aos filhos, não envolve apenas o dever de pagar a pensão, pagar a alimentação, mas sim de uma série de itens, né, que abrangem direitos que dizem respeito à saúde, à alimentação, educação, lazer, tem também profissionalização, cultura, dignidade, enfim. Mas até quando, por exemplo, é dever dos pais arcarem com os alimentos? Ou também tem a questão aos ex-cônjuges ou ex-companheiros, também de suas garantias, pensões para eles. Olha, tanta dúvida quando o assunto é pensão alimentícia, aí chega assunto para o Café com Direito. E 2016 trouxe mudanças para a pensão alimentícia. O novo Código do Processo Civil já entrou em vigor esse ano, né? E trouxe mudanças para esse pagamento da pensão. Sheila, bom dia. Bom dia, Fernandinha. Que bom, né? A gente dá um tempo, assim, em relação a esse tema. E volta. Mas a gente tem que voltar, porque realmente é uma necessidade constante. Você vê que às vezes a gente está falando de temas que não é muito ligado a isso, mas sempre tem alguma telespectadora que está com um problema eminente ali, precisando de uma orientação. Então é sempre bom, porque o direito é dinâmico, as mudanças aconteceram. Vamos mostrar, né? E a então, gente precisa, tá? E a gente preparou aí, pegamos duas planilhas interessantes que vai facilitar a compreensão. O que é que mudou ali, ó? Já está em vigor e esse A ano, grande né? questão mesmo é a prisão, né? Que pode ser até 3 meses de reclusão mesmo. O pai não paga a pensão e é bom a gente definir bem que para haver a coação para o pagamento da pensão e a prisão, tem que ter realmente o atraso das pensões. Porque muitas vezes as mães ficam naquela, né, as mães ou alimentado, ele fica aguardando, porque o pai às vezes, não vou botar, não botei agora, e passa 1 mês, 2, 3. Depois disso, começou o 2º, 3º mês, você já pode cobrar. E aí sim, quando ele for notificado, junto por um oficial de justiça, já é para prender, para pagar, dar o prazo de pagamento, nome... pagar, né? Então tem que correr, que pode ficar 3 meses preso. Tem o nome negativado também. Que agora o nome vai ficar negativado. Agora, como é que o judiciário vai conseguir fazer isso? Como é que isso vai poder ter força se a parte interessada ou a responsável pela criança, pelo menor, ou o titular do direito, no caso de uma pensão alimentícia, os ex-cônjuges ou os companheiros, e aí vai para todos os sexos, viu? A gente já tem casos de pensão do mesmo sexo. Então, há casos aí, quem tem direito tem que buscar. Então, o primeiro passo que a gente sempre comenta aqui é, se mesmo terminou o casamento ou o relacionamento, não deu certo, mas tem a consciência que tem deveres a cumprir, quer cumprir, faz um acordo, mas formaliza isso junto ao judiciário, né? Apenas homologue um advogado só, na defensoria, um defensor só, ele vai apenas homologar esse acordo, as questões que estão ali estabelecidas, mas é importante para depois você poder executar por algum problema, ou para você negativar o nome, ou mesmo, Fernandinha, para pedir bloqueio online. Da conta também, né? Exatamente. E limite de desconto em folha do pagamento e pensão subiu de 30% para 50%. Por quê? Exatamente. Ficava sempre aquela questão que para fazer desconto em folha vai até a margem de 30%, aquela coisa toda, né, para 1001 coisa. Então, o que acontece? O juiz, ele não está limitado agora a fazer o desconto apenas de 20 e 30. Ele pode chegar até 50. Primeiro, se o próprio pai ou o próprio alimentante, ele quiser fazê-lo, já às vezes tem 1, 2, 3 fontes de renda, né? E aí ele quer fazer e já fica tranquilo em relação a isso. Ou muitas vezes, Fernandinha, é a necessidade da criança. Cada caso, um caso concreto. E na abertura do programa, você falou muito bem essa questão das necessidades. Como é que eu sei que R$200, R$100, R$300, R$500 vai suprir a necessidade do meu filho? Antes de você requerer em juízo, você tem que parar e pensar exatamente quais são os gastos e qual realmente a necessidade. Isso lembrando do padrão em que vocês vivem, né, do bairro onde você vive, do custo da escola, se estuda em colégio particular. E aí você tem o transporte escolar, você tem uma alimentação. Lazer faz parte de uma saúde mental. Ter contato com o pai também já é bom deixar isso estabelecido, né? A gente já até falou sobre isso no programa passado. Então, assim, é de extrema importância quando você vai a juízo, você já ter uma
uma planilha do quanto é a despesa para o seu filho. Isso facilita numa negociação, no primeiro momento, na audiência com as partes envolvidas, Ministério Público, juízes e advogados de ambas as partes, vai facilitar a negociação diante de valores concretos. E aí o alimentante vai, diante disso, ver a sua própria realidade e vai negociar, ver se é isso, se não dá, ou arrumar alternativas, Fernandinha, para os finais de semana, né? E assim, não, então faz o seguinte, eu não tenho condições, mas eu fico com a criança 2 finais de semana, porque aí eu cuido, mas o cuidar e eu cuido da parte do lazer, eu vou levar ao cinema, eu vou levar numa praia, eu vou trazer nas praças. Estabelecer, né, o combinado que não dá errado. Exatamente. Por falar em combinado, agora a gente vai combinar, Shelinha, de responder todas as perguntas do Zap. Bem rapidinho. Vamos lá. O pai da minha filha me deixou quando eu estava apenas com 3 meses de gestação. E até agora não deu quase nada para minha filha, que está com 4 meses. Quais são os direitos? Vou ter que colocá-lo mesmo na justiça? Indiscutível, Fernandinha. É o primeiro passo, você tem que colocar. E, infelizmente, você não assistiu, a gente não falou sobre isso antes, mas a mulher, quando ela está grávida, ela já tem direito à pensão, tá? Que é a pensão que já é para alimentar a criança, não só para ter uma boa saúde, mas para médico, para 1001 coisa, né? São os alimentos gravitícios. Então, ou seja, é importante. Não é só depois de ter nascido, não, durante a gestação também. E agora mais ainda. Então, não espere. Se o pai que está com dificuldade, mas quer estabelecer, ou já está pagando alguma coisa, que assine um único advogado, um único defensor, fazem um acordo, o defensor transforma isso em uma petição, vai em juízo e ele apenas homologa isso. Nem precisa ter audiência, se o acordo já vai assinado pelas partes. Não precisa audiência. E não tendo, você agenda, se quiser determinar alguma coisa ou outra, que numa primeira audiência já é feito isso. Então, é de extrema importância, enquanto estão bem entre si, já estabelecer uma pensão. O relacionamento não dá certo, mas a responsabilidade do alimentante existe. A Carol de Queimadas disse que o marido dela tem 3 filhos e que são menores de idade de outro casamento. Com ela, ele tem uma filha e a ex paga aluguel. Ela quer saber... Desculpa, e eles pagam aluguel, né? A ex-mulher dele não trabalha, mas recebe um benefício do governo federal no valor de R$ 1.300 aproximadamente. Ela quer saber qual seria o valor que ele deveria dar pela justiça. É o juiz que faz essa... Não, olha bem, onde você faz bem tanto a parte que está precisando do alimento como o alimentante, eles têm que exatamente ponderar esses valores. Poxa, a mãe já tem uma renda, não trabalha, fica em casa, a despesa é menor nesse sentido, então ela já tem uma renda para ajudar na educação e para ajudar nas despesas da criança, porque não é só ambos tem que ter responsabilidade com a manutenção e com todos os deveres de pais. Então, se ele acha que o que ele tem, ele já tem 3 filhos, está com uma nova família, aumentou a despesa dele, ele já tem que pedir uma revisão e tentar também verificar quais são as despesas dos filhos dele, né, que estão com a primeira esposa. E, diante disso, negociar e ver o tanto que ele pode e a contrapartida da mãe também, Fernandinha. Mas é importante estabelecer realmente qual é a necessidade das 3 crianças. Uma que não quis se identificar é o seguinte: o pai não tinha acesso ao filho. Meu amigo vai me ajudar aí, né, acesso ao filho, sempre deu a pensão. Então, ele resolveu colocar na justiça, regularizou a pensão em contra-cheque. E nas primeiras semanas o menino veio, mas depois ela colocou muita coisa na cabeça da criança, daí ela quer vir mais. Como eu não entendi. Eu acho o seguinte, o pai fez a parte dele. Como é que fica o processo? Eu acredito que o pai da criança regularizou tudo, já em juízo, colocou contra-cheque, está pagando direitinho. Só o que ele quer e deseja? Ficar mais perto do filho. Pelo que eu estou entendendo é isso, já que foi um homem que está falando aqui. Então, ele está reclamando que nos primeiros meses, quando ele começou a dar pensão, a mãe deixava ele ver a criança com mais vezes. Sim, aí agora está regularizado. Aí é como se ela estivesse utilizando a criança como chantagem, Fernandinho, que é horrível. É muito mesquinho. Alienação parental também, exato, né? Que já é crime. Eu ainda falo nesse jogo mesmo de interesses que às vezes os pais ficam utilizando de uma forma... indiscriminatória, de qualquer forma, o sentimento da criança para barganhar às vezes mais. A Elis diz o seguinte... Tem que ir atrás, tem que ir atrás, né? E sem juízo, tá? Sim, entendi. A Elis diz o seguinte: eu tenho uma filha de 11 anos. Peraí, deixa eu ler aqui certo. Meu esposo tem uma filha de 11 anos. E ele paga a pensão na promissória. Só que eu acho que é esse mês, a avó desse hoje tá uma graça. A avó e a mãe não querem assinar as promissórias.
Ele paga direito todo mês, nunca faltou. O que fazer? O que ele tem que fazer? Olha, Fernanda, é interessante essa forma de pagamento, porque quando a gente confirmar um pagamento, eu tenho que ter um recibo que eu paguei. Tá? Então, assim, ou ele tá depositando em juízo, ou ele deposita na conta dela e depois ela tem que, né, devolver as promissórias, tem que assinar direitinho as promissórias de que pagou direitinho. É raro eu ter visto, acho que nunca... Foi o primeiro caso de um pai que paga com promissória, né? Então, se ele deposita na conta dela, por exemplo, ela nunca vai poder descontar essa promissória, se ela, por um acaso, vir a cobrar essa promissória que não está dado a assinatura, o que ele acontece? Ele pode muito bem ter esses comprovantes via depósito bancário e aí ela nunca vai cobrar porque ele tem uma prova de que eu fiz. O grande problema é se ele faz em mãos. Se ela não assinar, retém o dinheiro e diz, eu vou depositar em uma conta. Isso. Ou eu vou em juízo e vou fazer isso. Ou então eu tomo o dinheiro aqui e pego o recibo. Exatamente, me deu o recibo. Porque ele junta isso na promissória, se um dia ela for utilizar ou vir cobrar, ele tem que comprovar que fez. Ela que está agindo de má fé, o que é horrível hoje em dia, que a justiça leva isso muito em consideração. Agora, não entregue e se fizer um depósito, que se certifique. Tire o comprovante e guarde todos os seus depósitos. Na justiça, muitas vezes as pessoas agindo de má fé podem muito bem dizer que não recebeu. E é você que tem que fazer a prova. O assunto continua aqui no Mulher Demais, tá, Sheila Sodré? Vou tomar um café. Vai tomar um cafezinho, toma, amiga, garrafa. E você de casa manda a tua dúvida pra... Agora manda a dúvida com lógica, porque a gente às vezes não consegue entender o que vocês estão querendo saber. Dá tempo de escrever direitinho. Devagarinho, direitinho que você pode mandar áudio, conta a história. Não sei, acho que áudio vai ser complicado, porque Desirê, áudio não dá, não. Desirê, se acalma aí, Desirê, tá? É muita pergunta. Aí manda a calma. Pronto, manda o zap pra cá que a gente resolve.